Olá, pessoal! Eu sou Cleide Duarte, professora de matemática, e hoje nós vamos começar o nosso estudo de polígonos. Você já viu este conteúdo no sexto, no sétimo ano, e hoje nós vamos aumentar um pouco o grau de dificuldade. Vamos lá? Vejam só, o que é um polígono? É toda figura formada por uma linha poligonal plana, fechada e simples, com sua região interna. Então, é formado pelo conjunto de linhas, conjunto de segmentos fechados, eles se encontram em um ponto, e pela região interna. Então, aqui nós temos um polígono. Nós estudamos os triângulos e os quadriláteros, que são também exemplos de polígono. Nós estudamos em aulas anteriores. Um polígono ele pode ser convexo ou não convexo. Vamos ver a diferença? O convexo, quando todos os seus segmentos de reta com extremidades no interior do polígono tenham todos os seus pontos situados no interior deste polígono. Parece confuso, mas não é. Veja só, digamos que eu tenho aqui um segmento de reta. Então, uma figura, para ser considerada um polígono, em qualquer lugar que eu trace aqui um segmento de reta no interior do polígono, todos os pontos deste segmento de reta ficam na região interna do polígono. Então, eu posso traçar um segmento de reta aqui, ó. Todos os pontos estão aqui dentro do polígono. Aqui também eu posso traçar um segmento de reta, onde todos os pontos deste segmento vão estar dentro do polígono. Isto é um polígono convexo. E não convexo? Não convexo é quando existem pontos que não pertencem à parte interna do polígono. Por exemplo, nós temos aqui o segmento AB, neste polígono aqui, ó. Observe que tem uma região aqui do segmento que ela não está na parte interna do polígono, ela está fora do polígono. Então, quando isto acontece, nós falamos que o polígono é não convexo. Continuando aqui, nós temos, observe este polígono. Vejam, nós temos aqui os segmentos, né? O segmento AB, nós temos o segmento BC, nós temos o segmento CD, DE e EA. Então, a união destes segmentos, junto com a parte interna, forma o polígono. Mas quais são os elementos deste polígono? Nós temos os vértices, que é o ponto de encontro entre dois segmentos, que formam o ângulo, né? Então, nós temos os vértices representados aqui com a letra maiúscula, vértice A, B, C, D e E. Nós temos os lados do polígono, olha, o lado AB, o lado BC, CD, DE, AE ou EA, né? Então, nós temos aqui os lados do polígono. Além disso, nós temos as diagonais do polígono. O que é uma diagonal? É o segmento de reta que parte de um vértice ao vértice oposto, não consecutivo, né? Então, nós temos aqui, ó, o vértice A. Quais vão ser as diagonais? Ela vai partir do vértice A até o C, o ângulo C, e vai partir também do vértice A até o ângulo D. Então, nós temos aqui as diagonais, vejam, AC, AD, partindo de B, nós temos a diagonal BE, BD, e partindo de C, nós temos a diagonal CE e CA ou AC, que nós já tínhamos citado, né? Além do vértice, dos lados, das diagonais, nós temos também os ângulos internos, como o próprio nome já diz, né? Ângulo interno. Então, é o ângulo formado pelo encontro de dois segmentos de reta que fica na parte interna do polígono. Então, nós temos aqui os ângulos internos. Aqui nós apresentamos o ângulo A, ângulo B, C, D e E. Além dos ângulos internos, nós temos também no polígono os ângulos externos. Nós temos aqui, olha, se nós prolongarmos esta linha aqui, esse segmento AE,
nós vamos verificar aqui, olha, este ângulo externo aqui, o ângulo E. Aqui também nós temos representado o ângulo C, este ângulo aqui. Temos um outro aqui representado também, o ângulo A. Então, ângulos externos representados na figura, nós temos o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D e o ângulo E. Estes são os elementos de um polígono. Classificação de um polígono quanto ao número de lados. Vamos observar aqui e eu vou mostrar alguns exemplos de gravuras para vocês. Vejam, nós temos o triângulo, quanto aos lados, né, o polígono formado por 3 lados. Nós temos os quadriláteros, formados por 4 lados. Aí 5 lados, aí nós temos o pentágono. 6 lados, nós temos o hexágono. 7 lados, o heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Exemplos de quadrilátero. Veja, eu tenho aqui, olha, o retângulo é um quadrilátero, né? Nós temos o exemplo aqui de um retângulo. Uma outra figura também, aqui, olha, nós temos um paralelogramo, nós temos o trapézio, os quadriláteros. Nós temos aqui também um pentágono, uma figura formada por 5 lados, olha. Nós temos aqui, este aqui tem 6 lados, um hexágono, e nós temos aqui um octógono, uma figura formada por 8 lados. Continuando aqui. O número de diagonais de um polígono convexo. Então, como identificar o número de diagonais de um polígono? Existe essa definição. Ó. Para nós encontrarmos o número de diagonal de um polígono convexo de n lados, ela é dada, esse número de diagonais é dada pela metade desta expressão aqui. O número de lados vezes o número de lado menos 3. Ou seja, o número de diagonais é igual ao número de lado do polígono vezes este número de lado menos 3 dividido por 2. Vamos ver já. Observe o polígono A, B, C, D e E e responda a questão. Primeira, quais são as diagonais deste polígono? Então, vamos verificar aqui. Partindo de A, nós temos a diagonal AD. Partindo de A, nós temos a diagonal AC. Só aqui que eu... Agora, partindo de B, nós temos a diagonal BE. Vou apagar e fazer novamente. BE. Nós temos a diagonal BD. BD. Aí nós temos agora, partindo de C, nós temos AC ou CA, que nós já citamos aqui. Nós temos a CE. Partindo de D, nós já citamos, que é a AD e a DB. Então, são essas as diagonais deste polígono. Vamos calcular as diagonais de um polígono convexo de 15 lados. Eu representei aqui, mas eu quero fazer junto com vocês aqui. Então, o polígono tem 15 lados. Como que eu vou calcular o número de diagonais? Então, eu sei que a minha expressão é o número de diagonais, ele vai ser igual ao número de lados vezes
o número de lados menos 3 dividido por 2. Então, se é um polígono de 15 lados, como que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. 15 vezes 15 menos 3 dividido por 2. Não é isso? 15 menos 3 são quanto? 15 menos 3 são 12. Então, vai ser 15 vezes 12 dividido por 2, que é justamente isso que eu fiz aqui, olha. Substituindo os termos, né? 15 vezes 12 dividido por 2. 15 vezes 12 são 180. 180 dividido por 2, 90. Então, assim nós encontramos o número de diagonais de um polígono. Conhecendo o número de lados, é possível conhecer o número de diagonais. Vamos lá. Aqui nós temos um painel. Este painel é o painel de progresso do campeonato da Khan Academy. A Khan Academy é uma plataforma de ensino que é parceira da SMED GV. E está acontecendo um campeonato a nível nacional. Como que ele acontece? O professor recomenda as atividades e, à medida que os alunos vão desenvolvendo essas atividades, a turma vai mudando de nível. Quando o professor consegue atingir o nível 5 no campeonato, quando o professor consegue atingir o nível 6 do campeonato, quase eu erro, mas é no nível 6. Quando ele atinge o nível 6, ele recebe um certificado de 30 horas. Então, vamos praticar alguns exercícios utilizando essa plataforma para você fazer os seus em casa. Vamos lá? Vamos ver então o primeiro exercício. A figura a seguir é um polígono? Uma circunferência, né, gente? Circunferência é um polígono? Não, porque para ser polígono tem que ser formado por linhas poligonais. Então, esta figura não é um polígono. Vamos verificar? Aqui. Próxima pergunta. Aí nós temos aqui. A figura a seguir é um polígono? Que figura é essa? Tem um par de lados paralelos, né? É um quadrilátero com um par de lados paralelos. É um polígono? Sim, é um polígono. É um trapézio. Próxima pergunta. A figura a seguir é um polígono? Não, as linhas não são fechadas, né? Então, não é um polígono. Vamos verificar? Bom, aí aqui você teve um exemplo de um artigo, né? Você viu que este artigo fez uma revisão do que nós vimos de polígono e com algumas perguntas. Vamos só mais um pouco aqui. Nós temos agora aqui, identifique as formas. Quais formas a seguir são losango? O que é um losango? É uma figura formada por 4 lados, todos os lados têm a mesma medida. E eles são paralelos entre si. Então, essa é a definição de um losango. Onde nós temos losango? Olha, dois pares de lados paralelos. Essa segunda figura aqui, tem 2 pares de lados paralelos? Não, tem apenas um. E esta aqui, ó, que tem 2 pares de lados paralelos. Vamos verificar? A próxima, nós temos aqui. Quais formas a seguir são quadriláteros? Muito fácil, né, gente? Como o próprio nome diz, quadriláteros, figura formada por 4 lados. Então, onde que nós temos 4 lados aqui? Temos esta e temos esta aqui. A próxima. Quais formas a seguir são círculos? Não tem nem como errar, né? Esta e esta. Vamos concluir só para vocês. Quais formas a seguir são triângulos? Figura formada por 3 lados e 3 ângulos. Vejam só, subiu de nível, passei do nível de tentativa para o nível familiar. E além disso, eu coletei entre 50 e 100 pontos de domínio do conteúdo. Quais formas a seguir são quadrados?
Então, qual é a definição de quadrado? Lados opostos são paralelos, todos os lados com a mesma medida, formando ângulos retos. Então, nós temos esta figura e esta aqui. Para terminar, quais formas a seguir são retângulo? Qual é a definição de retângulo? Lados opostos, é a figura formada por 4 lados, onde os lados opostos são paralelos e têm a mesma medida. Além de ser paralelo, os lados opostos eles têm a mesma medida e formam ângulos de 90 graus. Então, verificando aqui, nós temos estas duas opções. Veja o que acontece, olha, bom trabalho, vamos em frente, né? E vamos ver o resumo aqui, olha. Incrível, você subiu de nível. 7 perguntas corretas, né? Em 7 perguntas, 7 corretas. Olha a quantidade de energia só nesse exercício. 485 pontos de energia. Eu espero que você tenha gostado. Hoje nós vamos ficar por aqui. E para acessar a plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece na tela. Se inscreva também nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Até a próxima!